Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre Watchmen, a série da HBO. Primeiramente, eu queria desejar Feliz Natal pra vocês e falar que a minha intenção era fazer um vídeo com os meus filmes de Natal favoritos, porque eu amo o Natal, gente. Natal pra mim é uma época mágica. Só que a gente tá um pouco enrolado aqui no canal, viagem marcada, acabei tendo que escolher e achei muito mais urgente, muito mais pungente falar sobre Watchmen, a série da HBO que acabou agora na última semana. E infelizmente eu preciso falar que como eu decidi fazer um vídeo sobre Watchmen depois que a série já tinha acabado, eu vou ter que falar de spoiler, porque pra falar como essa série ela é necessária pros dias de hoje, eu preciso dar spoiler sobre a história e a plot de dois personagens, e dois dos personagens principais, não diria principais, mas relevantes. Então, se você ainda não assistiu a série, sai desse vídeo porque eu vou dar dois spoilers que podem acabar estragando a sua experiência. Agora, se você não assistiu, mas não liga pra nada disso, vamos embora pra falar sobre essa série que foi pra mim uma das maiores surpresas de 2019. E eu sei que eu fico um pouco repetitiva porque 2019 foi um ano incrível pro audiovisual, tanto pras séries quanto pra filmes. A gente teve um ano muito movimentado, muitas obras incríveis. É estranho ter que escolher e falar, nossa, essa foi uma grande surpresa, porque eu já falei isso sobre tantas outras séries. Euphoria, Olhos que Condenam, Chernobyl, final de Game of Thrones. Então, correndo o risco de ser repetitiva, vou falar aqui que essa foi sim uma das maiores surpresas do ano. E Watchmen, ela inicialmente foi uma HQ publicada mensalmente e depois ela acabou sendo adquirida, incorporada pela DC Comics, que lançou futuramente um livro que se tornou um dos precursores da graphic novel. Então, se você tá se perguntando se você comprar esse livro aqui, você vai ter todas as HQs? Sim, as HQs foram 12 num período de 12 meses. Esse livrinho aqui, ele tem 12 capítulos, então cobre sim todas as HQs. O meu tá marcadinho assim porque a gente nerd estuda, né? Então eu fico marcando para estudar as HQs. Essas HQs elas foram lançadas entre 1986 e 1987. Então o contexto americano ele era outro, ele era bem diferente dos dias de hoje. Lá naquela época, vamos lembrar das nossas aulas de história, a gente estava na época da Guerra Fria. A Guerra Fria estava se encaminhando para o seu fim, mas ainda tinha um contexto muito forte. A década de 80 ela é Guerra Fria todinha. Diversos filmes dessa época retratam os soviéticos como malvados e os americanos como heróis. Watchmen, então, ela nasceu dessa necessidade de fazer uma crítica sobre a sociedade daquela época. Uma sociedade que estava vivendo a Guerra Fria, já tinha passado os movimentos contraculturais, o movimento hippie de tentar se opor a esse regime de guerra, mas era uma sociedade desesperançosa, quebrantada. A sociedade americana, no geral, ela estava sofrendo conflitos decorrentes da presença norte-americana em uma guerra, ou em algumas guerras, tipo a Guerra do Vietnã, que a população não concordava. E o que é legal, então, é que a gente vê os nossos heróis dessas HQs, elas são heróis com conflitos morais bizarros. De repente, a gente nem deveria chamar eles de heróis. Esse é, inclusive, um link, uma semelhança que essa HQ tem com The Boys, a série da Prime Video, que também retrata uma realidade em que os heróis não são tão heróis assim. A gente tem vídeo sobre ela, eu vou deixar aqui linkado na descrição caso vocês queiram assistir. Esse conflito moral da população, essa desesperança, ela reflete então nos heróis que ela própria como sociedade ajuda a criar. O grande ápice disso é o comediante, o Edward Blake. Ele é a maior representação desse caos todo que a sociedade está vivendo. Pro comediante, a vida é uma comédia. Em uma sociedade em que nada faz sentido, em que as pessoas lutam guerras que elas não queriam lutar, a gente não pode fazer mais nada a não ser ceder ao caos e rir. Então, dentre todos os heróis, o provavelmente de moral mais questionável, o que a gente notoriamente vê que ele é ruim, é o comediante. Nas HQs, o comediante comete absurdos. Ele mata criancinhas, ele mata grávidas, ele mata inclusive uma grávida que estava grávida do filho dele. Então ele é o cara que não tá nem aí. Que é um pouco do retrato dessa sociedade imersa na Guerra Fria. Uma sociedade que olha para as injustiças, mas já não tá mais nem aí, tá? Ah, a vida é assim mesmo, vamos todo mundo sofrer, é pra isso que a gente tá vivo. Só que nessa realidade distópica que se parece um pouco com a vida real, os americanos eles tinham o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan, o Jonathan, ele era um cientista que acabou ficando preso em uma máquina de moléculas atômicas que fez com que ele se desintegrasse totalmente e depois ele foi se reintegrando ao longo de meses, viram ele reaparecendo e ele se tornou um deus.
Pelo menos isso é o que as pessoas acham dele. Ele consegue mover matéria, ele consegue se mover, ele se expande, ele fica pequeno, ele consegue ir para Marte e para outras galáxias e para onde quer que ele queira, e ele consegue ver o seu presente, o seu passado e o seu futuro. E ele consegue fazer isso por causa da teoria da relatividade do tempo. Se o tempo é relativo, ele consegue estar presente em todas as linhas temporais de uma vez só que ele não consegue modificar o tempo. Ele é tão escravo do tempo quanto todo o resto de nós. A única diferença é que ele consegue ver. O que faz tudo um pouco pior, né? Porque pra que você vai ver se você não pode fazer nada pra alterar? É tipo a pessoa que consegue saber o dia exato da sua morte, né? Se você gostaria de saber o dia que você fosse morrer, se você pudesse. Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. O Dr. Manhattan, ele fazia parte então do exército norte-americano. E por causa da presença do Dr. Manhattan, os americanos ganharam a Guerra do Vietnã. Além disso, o presidente Richard Nixon, ele conseguiu se perpetuar no poder durante muito tempo, porque eles não perderam a guerra, não teve escândalo nenhum com ele. E isso da Guerra do Vietnã é muito interessante, porque a série ela faz essa brincadeira. Na série da HBO, Vietnã é um dos estados dos Estados Unidos fora do território norte-americano, mas ainda faz parte dos Estados Unidos. Além disso, a presença do Dr. Manhattan modificou muito toda a tecnologia que estava sendo criada. A gente evoluiu muito nas tecnologias elétricas, subatômicas e atômicas. E no contexto dos quadrinhos, uma nova guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética está prestes a acontecer. O contexto social é outro do que a gente vive hoje. E é esse contexto social que faz toda a diferença na série criada pelo showrunner Damon Lindelof. Em vez do Damon pegar a história escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Dave Gibbons e adaptar para um contexto de série, a mesma coisa que o filme de 2009 tentou fazer, ele decidiu expandir esse universo de Watchmen. Então, a série da HBO, ela não é uma adaptação. Ela se passa 30 anos depois dos acontecimentos desses quadrinhos. E aí, meu amigo, o contexto é outro. Os anseios maiores da nossa sociedade agora não é mais um conflito de guerras, não é mais uma situação de guerra iminente entre uma grande potência e outra. Damon preferiu falar sobre assuntos mais enraizados e mais difíceis. O Watchmen do Lindelof se passa no momento em que os Estados Unidos estão sofrendo um racismo institucional muito grande, com a ascensão de grupos extremistas que acreditam na supremacia branca. Então, assim, aquela sociedade que, em tese, racismo não existe. A gente está completamente superado dessa situação. Os negros não podem ocupar o mesmo espaço que os brancos? Eles não estão aí na polícia, na política, sendo quem eles quiserem ser? Pois é, essa é a história de carochinha que a gente conta pra gente mesmo. E é por isso que a gente fala da expressão racismo institucional. O racismo, ele tá institucionalizado. Em tese, os negros possuem o mesmo direito dos brancos, só que tem grupos extremistas que estão querendo exterminar negros. Isso ainda existe na sociedade. E não só existe na sociedade, mas a minissérie Watchmen mostra pra gente que esses grupos estão presentes na política e na polícia, que é mais institucionalizado que isso. E pra dar o tom da série, da mesma forma que lá nas HQs, a Guerra do Vietnã era o pano de fundo principal, com a vitória do Dr. Manhattan sobre a União Soviética, aqui na série, o que dá o tom de Watchmen é o massacre de Greenwood, em Tulsa, no Oklahoma. Esse massacre ele aconteceu de verdade e ocorreu entre 31 de maio e 1º de junho de 1921. Greenwood era conhecida como a Wall Street negra dos Estados Unidos, porque era a população negra mais rica do território norte-americano. Nesse massacre, supremacistas brancos dizimaram a população inteira de negros. A série pega esse momento histórico e te coloca logo no primeiro episódio para você perceber que, então esse Watchmen não vai falar pra mim de guerra, vai falar pra mim de racismo. Os vilões dessa série não são os soviéticos ou algum outro herói meio mal intencionado. Os vilões são a 7th Cavalry, como se fosse um braço da Ku Klux Klan. E aí o que é muito bacana é que pra denunciar esse racismo e pra fazer uma crítica a ele, a gente tem personagens negros incríveis nessa minissérie. E não somente os negros foram agraciados com um protagonismo incomum nesse tipo de série, nesse tipo de obra, mas outras minorias também foram abarcadas. E quando eu falo aqui de minorias, é importante frisar que eu tô falando de minorias históricas, não minorias numéricas. A primeira delas, mulheres. A nossa protagonista é a Angela Abar, que era uma policial que largou a polícia para se tornar uma vigilante, a Sister Night. E ela, além de ser uma mulher como protagonista, ela é uma mulher negra, interpretada pela maravilhosa Regina King. A gente tem também aí uma outra mulher numa posição de extremo poder, a Laurie Blake.
A Laurie Blake, ela fez a trajetória inversa da Sister Night. Ela começou como uma vigilante, como a espectral, ela era a espectral segunda, seguindo os passos da sua mãe Sally, e ela saiu de uma heroína depois que a Lei Keane foi aprovada e os vigilantes encapuzados não puderam mais existir, foram pra ilegalidade, e passou a se tornar uma policial. Essa mulher, a Laurie Blake, ela cumpre um papel na série que normalmente seria dado a um homem branco, que é o papel do investigador sabe tudo. E o que é muito legal sobre ela é que, além de ser uma mulher, ela é uma mulher mais velha, uma mulher mais madura. E é muito legal porque normalmente esse tipo de mulher também não teria vez aqui numa história de super-heróis. Outra personagem feminina incrível é a Lady Trieu. E a Lady Trieu, além de ser uma mulher, ela é asiática, representando aí uma outra minoria. Ela, nesse universo de Watchmen, é como se fosse o Elon Musk da série. Falando agora mais especificamente dos personagens negros, além da Angela Abar, a Regina King, ser a nossa protagonista, a gente tem dois dos super-heróis mais fodões, eles também são negros. O William, que depois a gente fica sabendo que era ninguém mais, ninguém menos que o Hooded Justice, que era lá da primeira leva do Minutemen no final dos anos 30, e o próprio Dr. Manhattan, um deus, que a gente descobre lá pro final da série que é, na verdade, o Cal, o marido da Angela. E uma coisa muito legal sobre o destino do Hooded Justice é que eu achei que eles fizeram um paralelo aí com o background dele da HQ, que eu nem sei se foi a intenção, mas foi o que aconteceu. As HQs, elas são permeadas entre histórias em quadrinhos normais e alguns capítulos em que a gente tem textos escritos, textos corridos, que contam pra gente um pouco da história de alguns personagens. Um desses estilos de texto é uma parte que finge ser um dos capítulos do livro escrito pelo antigo Night Owl, o Hollis Mason. E aí o Hollis, nesse capítulo, ele explica pra gente como é que foi construído os Watchmen. E aí nesse capítulo, ele sinaliza pra gente que o Hooded Justice, ele era simpatizante do nazismo. Ele achava que o Hitler ali na Segunda Guerra Mundial estava até cobertinho de razão em algumas coisas. E além disso, ele também fala pra gente que o Capitão Metrópole era racista e também xenófobo, principalmente com os hispânicos. Então uma coisa que eu achei muito legal é que eles subverteram esse passado do Hooded Justice. De alguém que era acusado pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de Minutemen, como uma pessoa racista, o Hooded Justice, ele na verdade era um negro que sofreu o racismo, que sofreu o preconceito quase morrendo por ele passou por tortura e foi isso que fez ele querer lutar por uma sociedade mais justa. Nesse background que com certeza é o mais poderoso de toda a série. Esse episódio é um dos mais emocionantes. Realmente a criatividade que o Damon teve para fazer essa história dele, passado dele, foi impressionante. E é por esses motivos, gente, que eu acho que a série, ela acabou superando a obra original. Ela é melhor que as HQs. E são raríssimos os casos em que a gente pode falar isso, que uma obra derivada supera a genialidade da obra original. Pelo menos foi o que aconteceu nesse caso para nossa sociedade atual. Como eu não vivi o contexto da Guerra Fria, essa guerra contra o racismo, essa denúncia, essa crítica social, elas falam muito mais comigo do que um contexto de Guerra Fria que aconteceu lá na criação das HQs na década de 80. Por isso eu falo pra você que é obrigatório você assistir essa série. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o passado de alguns personagens, lê também as HQs porque elas são muito bacanas. É legal você saber o que ocasionou aquela primeira spark que fez o Damon Lindelof pensar em algo tão brilhante assim. Então também recomendo as HQs, mas elas são, a meu ver, inferiores à obra do Damon. Esse foi o nosso vídeo sobre por que você precisa assistir a Watchmen e por que ela é tão relevante pro nosso contexto social. Você gostou da série? Achou bacana o rumo que ela tomou? Tá esperançoso pra uma segunda temporada? Porque eu confesso que eu tô muito esperançosa, gente. Eu acho que depois desse sucesso, a série não vai se manter como uma minissérie. Mas deixa pra gente aqui nos comentários o que você pensa sobre ela. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!